Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão? Eita, que distância, hein? Tempão se a gente se vê. A gente já está quase cantando feito o salmista. Só não pode pendurar as harpas nos coqueiros ainda. Não dá para pendurar ainda. Que coisa boa, pelo menos a gente se encontra por aqui, não é? A gente não consegue se encontrar pessoalmente, está difícil ainda. Mas a gente vai fazendo os nossos estudos aqui, reunindo as famílias e buscando, junto com nossos irmãos dentro dos nossos lares, a presença do Senhor em oração e assim conseguirmos adorar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. Hoje, passei na frente da igreja. Jesus até tirou uma foto. É assim mesmo. A gente vai continuar orando para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos conceda o privilégio, a bênção de conseguirmos, mais cedo ou mais tarde, esperamos que mais cedo, a gente voltar a se reunir na igreja, se Deus quiser. Preciso que os irmãos me deem um feedback aí se o som está funcionando. Já temos vários irmãos que entraram aqui desde cedo. Dilma foi a primeira a chegar hoje. Tudo bom, Dilma? Deus abençoe. Um abraço na família, no esposo, na irmã. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Darice está aqui com a gente também. Obrigado, Darice. Yara, já está por aí, Yara? Tudo bom? Como é que tá aí, Fismar? Tá bem? E Isla? Um abraço em todos por mim. Fábio, Cessa, como é que vocês estão? Por aqui ainda? Ou lá na outra casa? Maninho, meu irmão, Messia, como é que vocês estão? Messia é uma figura. Eunira, Dri, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas. Zé Francisco, meu irmão, como é que você tá? Tá bem? Um abraço, viu? Deus abençoe, meu irmão. Abençoe a sua esposa também. Irmã Zeneilde está aqui com a gente. Também com a gente. Um abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Kevin, muito obrigado, meu irmão, pela companhia com a gente. Nosso irmão Matheus Manuel também está com a gente. Quem mais? Lau, já chegou aqui. Lau de Cearoxa. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem todos juntos aqui conosco. Nós vamos iniciar. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor a sua condução para que Ele nos dê graça e receba os nossos louvores e nossa oração e, principalmente, que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio imenso que o Senhor nos concede de, mesmo à distância, nos reunirmos na sua presença. Senhor, a distância e as dificuldades pelas quais passamos não nos impede de chegarmos até o teu trono. Por isso nós somos gratos. Queremos bendizer ao Senhor, glorificar o teu nome, porque aprove ao Senhor, em meio a toda essa situação, prover uma série de mecanismos e ferramentas que podemos usar para buscarmos a tua presença e nos reunirmos como povo de Deus. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento, para que o seu nome seja glorificado por meio da meditação da palavra que iremos fazer. Com a tua palavra aberta diante de nós, Senhor, nós te rogamos graça e misericórdia, que o Senhor nos ajude a entendermos o que ela tem a nos ensinar. E principalmente, Senhor, podermos aplicar esses princípios em nossas vidas. Conduz-nos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão com a Bíblia aí, Salmo 100. Eu creio que os irmãos conhecem até decorado. Salmo de número 100. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre,
e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar, meus irmãos, dois corinhos nesse momento. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Nós não sabemos por que é que Deus criou o
Coronavírus. Por que ele criou, a gente não tem a menor ideia, mas para que ele criou, a gente sabe. Ele criou para a sua honra e para a sua glória. Como ele vai usar isso, a gente nem sempre consegue ter a noção exata. Mas a gente sabe exatamente que o nosso Deus tem o controle completo sobre tudo. Eu vi uma palestra na semana atrasada de um doutor chamado Marcus Eberlin, muito conhecido, recebeu já vários prêmios, é um cientista, professor na Universidade Mackenzie, um homem extremamente preparado, a quem eu admiro bastante. Ele falando uma coisa que eu achei interessante, ele disse, a gente não sabe ao certo por que Deus criou o vírus. Ele deduz que Deus criou o vírus por uma coisa boa, porque existem vários vírus, os vírus que causam doenças. E ele entende que os vírus, eles podem ter sido recebido esse novo encargo após o pecado, a queda de Adão e assim por diante. Mas é uma coisa bonita que eu acho, independente de como Deus usa os vírus hoje, eles estão lá para a glória do Senhor. E a gente tem que confiar sempre nisso. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver hoje o capítulo de número 4. Nós não vamos ler o capítulo 4 inteiro. Nós vamos estudar somente a primeira parte do capítulo 4, que vai dos versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, novamente estamos na Tua presença, com a Tua palavra aberta, te rogando graça. Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos, ó Senhor, não só isso, ajuda-nos também, Senhor, a acatarmos as verdades da Tua palavra. Que o nosso coração nesse momento seja aberto e disposto plenamente a aceitar a Tua vontade. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ainda está tratando sobre o primeiro problema que ele levantou lá no capítulo 1 ainda. Paulo levantou um problema que era uma série de confusões que haviam na igreja de Corinto com relação a partidarismo dentro da igreja. O partidarismo dentro da igreja se dava porque a igreja divide-se em grupos que possuem líderes que elas estimam. Então, eles começam a abraçar determinados líderes da igreja e aí formam grupos distintos dentro da igreja. Paulo menciona pelo menos 4 grupos, quando ele diz que uns dizem eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo vai intercalar, vez ou outra, falando sobre um ou outro. Ora, ele fala só dele e Silas, dele e Apolo. Ora, ele inclui Cefas também. Ele não vai tocar muito no grupo de Cristo. A gente não sabe bem ao certo. O que a gente sabe é que, como Paulo colocou o grupo que se diz de Cristo no meio, não significa que esse grupo está correto. Esse grupo provavelmente tem algum problema também. Mas o que é que Paulo quer destacar aqui logo de cara? É que não é correto a igreja ficar com esse tipo de partidarismo, com esse tipo de disputa por quem é o melhor ministro, quem é o melhor
pastor da igreja, o que está agora, o que passou no passado, quem é. Paulo coloca isso porque o foco está no lugar errado. Então, o que é que Paulo tenta mostrar desde o capítulo 1 ainda? Ele quer mostrar que o foco não é o ministro, o foco sempre será a mensagem. Então, ele começa já de cara dizendo, por um acaso, eu morri em favor de vocês? Apolo morreu? Não, quem morreu pela igreja, pela salvação da igreja, foi Cristo e não os ministros. Pastores não morreram pela salvação da igreja. E Paulo ainda diz mais, ele diz, inclusive eu não batizei ninguém. Ele traz uma lista bem curtinha aqui e diz, olha, é só isso. E ele não batizou justamente para que a igreja não achasse que ela estava fundamentada nele. A igreja não pode estar fundamentada num líder. A igreja não pode ser fundamentada em cima de um pastor. Cristo e sua obra é a fundação da igreja. Eu tenho que me lembrar disso. A palavra que o Senhor disse para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem Jesus é e o que ele fez. É em cima disso que a igreja é fundamentada. É por isso que ele vai colocar dizendo o seguinte, é por isso que a forma como o Senhor monta a sua igreja é completamente distinta. A partir do versículo 18 e entrando pelo capítulo 2, ele vai dizer que o Senhor monta a sua igreja a partir da pregação. E essa formação da igreja, ela é sobrenatural, porque quem forma a igreja é Cristo, e não os pastores, a liderança. Não é a liderança, o pastor, quem faz a igreja crescer. É Cristo quem executa isso, por meio da pregação. Ele diz, isso é tão absurdo para os homens que a pregação da palavra, a pregação da verdade do Senhor, para eles é loucura, porque é loucura para os gentios, já que eles esperam uma sabedoria baseada nos modelos humanos, mas também é escândalo para os judeus, porque eles não esperavam o Messias crucificado. Paulo diz, e aí o que a gente prega? A gente prega justamente Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas ele disse, mas sabedoria e poder de Deus. Essa sabedoria e esse poder de Deus, que é manifestado por meio da pregação, Paulo diz, por meio dela que vocês foram organizados. Ele disse isso no final do capítulo 1. Ele inicia o capítulo 2 dizendo, e foi exatamente isso que eu preguei para vocês. O que eu trouxe para vocês não foi linguagem persuasiva de sabedoria humana. O que eu trouxe para vocês não foram técnicas humanas ou raciocínios humanos. Eu trouxe a mensagem de Cristo crucificado. E é por isso que vocês se tornaram igreja. A igreja de Corinto foi resultado da pregação de Cristo crucificado. E não necessariamente dos atos de Paulo. Então ele chega e diz, nós falamos de Cristo, sabedoria de Deus, sabedoria que antes estava oculta, porque era mistério, versículo número 7, era mistério, mas esse mistério que Deus tinha em seu coração, ele organizou, ele pré-ordenou desde a eternidade, e manifestou agora, como? Com Cristo glorificado, Cristo crucificado e glorificado entre nós, de forma que Paulo chega agora e diz, o importante, gente, é a mensagem, o problema ele termina o capítulo 2 dizendo, o problema é que os homens naturais não entendem essa mensagem, nem aceitam essa mensagem, porque a mensagem de Cristo crucificado para eles é loucura, é absurda. Mas para aqueles que são salvos, para os espirituais, essa mensagem ela é o poder de Deus. Capítulo 3 começa com uma repreensão. Paulo disse, o que me chateia é não poder falar para vocês como espirituais, mas ainda como pessoas imaturas. Vocês são imaturos porque estão brigando por causa de mensageiro e não estão prestando atenção na mensagem. Paulo diz, isso denota imaturidade. Ele chama de carnais. Como eles? Vocês estão em contendas, versículo 3. Se vocês estão vivendo em ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, vocês estão raciocinando pela lógica dos homens ainda. Vocês estão raciocinando pela forma mundana de raciocinar. E por que vocês estão raciocinando assim? Ou seja, vocês não estão conseguindo ter acesso à sabedoria de Deus. Vocês estão buscando
os formatos e sabedorias dos homens. Mas ele disse lá atrás que a sabedoria dos homens para Deus é loucura. Ele não se mede por ela, ele não se conduz por ela. E Paulo diz, e isso é absurdo, porque, notem, vocês são imaturos, escolhendo quem vocês admiram, quando, na verdade, no final das contas, ele diz, todos nós somos trabalhadores do Senhor, somos cooperadores. Ele diz, eu plantei, Apolo regou. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos cooperadores. E usando a linguagem de uma lavoura, ele diz, quem deu o crescimento é Deus. Então, quem tem que ser louvado pelo crescimento da igreja? O pastor, o pregador? Não, meu irmão. Não é quem fundou a igreja, não é quem está dando continuidade à igreja. O louvado é aquele que faz a igreja crescer. O louvado é Deus. Então, pastor nenhum pode arrogar para si o sucesso no ministério, porque o sucesso do seu trabalho é todo arrogado como glória a Deus e não glória pessoal ao ministro. Usando a imagem, então, da lavoura, Paulo diz, nós somos, então, cooperadores. Vocês, lavoura de Deus. Nós só trabalhamos para Deus. É esse o conceito que ele vai trabalhar aqui. Em seguida, ele vai usar a linguagem, a imagem do edifício. Ele diz, o que eu fiz como apóstolo? Estabeleci um edifício. Eu fiz o alicerce. Eu planejei o edifício. É essa a ideia dele. Eu planejei e coloquei um alicerce. Apolo veio e começou a construir. Vocês é que estão construindo esse edifício. Vocês é que estão construindo. A questão toda é que elementos vocês estão usando para a construção desse edifício. Ou seja, vocês estão construindo uma igreja em Corinto que parece ser frágil. Porque quando Cristo for avaliar esse trabalho no final, ele pode olhar para esse trabalho e ele pode olhar para ele como sendo construído por ouro, de prata, de pedras preciosas, ou ele pode olhar para essa igreja como se ela tivesse sido construída por madeira e por fênix. Mas tudo será avaliado pelo fogo, e quando o fogo passar, muitas dessas obras vão ser desmontadas, desmanteladas. Então, cuidado com o que vocês edificam como igreja. Porque vocês estão construindo a igreja. Vocês estão tornando essa igreja alta. E aí, de repente, vocês podem estar construindo usando materiais inapropriados. E, no final das contas, o Senhor reprovar esse trabalho. Como é que eu construo, então, uma igreja correta? Paulo diz, não é usando de astúcia dos homens. Pelo contrário, ele diz, nós construímos com base na vontade de Deus, com base na Escritura Sagrada, porque com a ação do Espírito Santo essa igreja se estabelece e então cresce para a glória de Deus. E é isso que ele coloca lá no finalzinho do texto. Ele diz, tudo que Deus faz para vocês. Mas vocês estão brigando como meninos que recebem presentes dos pais e em seguida começam a brigar por causa dos presentes. Ele diz, Deus tem abençoado vocês. Como? Tudo é de vocês. Tudo é para vocês. Paulo é de vocês, versículo 22. Apolo é de vocês. Cefa é de vocês. O mundo é de vocês. A vida é de vocês. A morte é de vocês. Coisas de agora, coisas do futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Ele coloca, Deus tem abençoado vocês, mas vocês não estão conseguindo ver essas bênçãos. Paulo, então, usou o capítulo 3 para falar de como é que é a igreja. Como é que eu identifico a igreja. Como é que funciona a igreja. Como é que a igreja inicia, em cima de que ela é estabelecida e como ela vai crescer e ser edificada. Capítulo 4, Paulo tira o foco da igreja e foca agora no ministro. Então, ele foca na liderança, ele foca no pastor da igreja. Ele, então, vai trazer aqui, no capítulo 4, pelo menos 3 características distintas de como é que os ministros têm que se apresentar. Mas dentro dessas características que ele vai apresentar para o ministro, por exemplo, no versículo de 1 até o versículo número 5, ele vai falar desse ministro como um dispenseiro que tem que ser fiel. Então, a principal característica que ele vai colocar aqui, a fidelidade desse ministro como um dispenseiro. A partir do versículo número 6 até o versículo de número 13, ele vai dizer que esse ministro é apresentado como um espetáculo
para sofrimento mesmo, para dificuldades para as quais ele vai enfrentar. Então, ele vai dizer, nós somos injuriados mesmo, nós somos apresentados para vocês para morrer. Então, como um pastor ele é chamado para o ministério, ele tem que ter essa consciência de que ele está sendo enviado para a própria destruição dele, para sofrimento dele, para ele ser apresentado como espetáculo. Mas não só isso, ele termina, a partir do versículo número 14 em diante, dizendo que os ministros têm uma característica paterna. Eles lidam com a igreja como pais. E como pais, eles estão nesse sofrimento, nessa entrega, mas que eles esperam, de alguma forma, ver algum resultado. Nós vamos ficar só com a primeira parte hoje, onde Paulo vai falar do dispenseiro fiel, falando sobre essa necessidade de fidelidade. Ele apresenta esse conceito nos versículos 1 e 2 do capítulo número 4. Acompanhe comigo. Ele começa assim, assim, pois. Assim, pois, é porque ele estava trabalhando no capítulo 3, já apresentando um pouco sobre o ministro. O que é que o ministro apresenta como mensagem? O que é que o ministro faz? Qual é o trabalho do ministro? Ele já disse isso no capítulo 3, lá em cima, dizendo que nós somos cooperadores. Então, os que trabalham na lavoura do Senhor, ele diz, nós somos cooperadores. Quando ele falou sobre o edifício, ele disse que ele lançou o fundamento, mas que vem outros construtores. Então, tem gente construindo em cima do fundamento. Nós vimos o texto de Romanos, que ele disse que ele tinha sempre interesse em começar igrejas, porque ele não queria construir sobre fundamento alheio. Então, ele tinha um gosto muito grande por dar o fundamento, que é Cristo. Ele estabelecia o fundamento da igreja e ele, então, entregava para outra pessoa para ela construir a igreja. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele estabelece o fundamento, aí deixa Timóteo na igreja, estabelece o fundamento, deixa Silas na outra igreja, estabelece o fundamento, deixa o Apolo na outra igreja, e ele vai deixando que esses irmãos consolidem a igreja, que eles façam a igreja crescer. É isso que ele está colocando lá em cima. Por conta disso, por saber qual é essa função, o que é que ele diz aqui? Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ele chega e diz, o que é que as pessoas precisam olhar para o pastor, olhar para o missionário, como é que eles têm que nos enxergar? Eles têm que nos ver como ministros de Cristo. Quando a gente olha essa expressão ministros de Cristo, a gente, poxa, isso é um negócio muito importante, né? Caiu um hoje, caiu um ministro hoje lá no governo. Então, ministro é um negócio muito importante, são pessoas com muita responsabilidade. Não, a palavra ministro não significa isso. Não significa pessoas honradas, especiais. Então, não é aquele negócio tipo, veja como é o contrassenso. Um pastor chegar e dizer, me respeite porque eu sou ministro. Não faz sentido. Eu vou dizer por quê. Porque a palavra ministro, ela significa literalmente servo, escravo. Não é o escravo no sentido mais comum, mas era no sentido muito mais específico. Era um tipo de escravo que era usado nos barcos gregos da época, porque esses barcos eram a remo. E esses escravos, eles ficavam amarrados na parte de baixo do barco. Tinha os remos dentro desse barco. Eles eram amarrados a esse remo e ficava um camarada lá metendo o cacete neles e eles funcionando de motor. Então, eles ficavam remando o barco. Esse termo foi usado em outros locais com sentidos um pouco diferentes, mas era sempre essa ideia de um servo que está a serviço de alguém, do Senhor. Ele é um servo para trabalho. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Respeito porque eu sou ministro. Eu sou ministro... Não, Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo, os homens precisam nos considerar como esses servos, como esses serviçais, como esses escravos que estão impulsionando o trabalho, como esses escravos que estão se esforçando para que a coisa aconteça, para que as coisas funcionem, se esforçando para que tudo dê certo. Agora, eu quero que você preste atenção uma coisa. Se você está com a Bíblia aberta aí, olhe de quem Paulo é ministro. Paulo diz, os homens precisam nos reconhecer ou nos considerar ministros de Cristo.
Notem, ele não diz ministros da igreja. Ele diz ministros de Cristo. Os homens têm que nos considerar ministros de Cristo. Isso aqui é importante pelo seguinte: o pastor não é servo da igreja. O líder não é servo da igreja. Ele não é funcionário, empregado da igreja. Ele é servo, empregado, escravo de Cristo. Cristo é que é o dono dele. É por isso que Paulo disse no versículo número 9, nós somos cooperadores de Deus, ou seja, nós somos funcionários de Deus. Nós somos trabalhadores de Deus. Paulo repete esse conceito aqui no capítulo número 4, ele diz, nós somos servos, escravos, nós somos ministros, funcionários de Cristo. Então, os pastores não estão para servir a igreja como se a igreja fosse o comandante deles. Paulo coloca os homens precisam saber, reconhecer, considerar cada um de nós, líderes, pastores, como servos de Jesus Cristo. Ele vai explicar isso melhor. Nós somos servos de Jesus Cristo. Nós estamos a trabalho dele. Mas ao mesmo tempo que nós estamos a trabalho dele, olha como é que termina o versículo 1. Ele diz, nós somos ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Esse despenseiro era um outro tipo de escravo também. Então ele coloca o tempo inteiro, o que é que nós somos? Escravos. Nós somos escravos. Nós somos escravos. Mas ele agora acrescenta uma nova condição, porque esse é um escravo muito específico. Era uma espécie de mordomo que tinha em casa. Por exemplo, José do Egito foi esse tipo de escravo na casa de Potifar. E o texto nos diz que ele administrava a casa toda, de tal maneira que Potifar nem sabia o que tinha dentro de casa. Então era um escravo responsável por colocar toda a casa em ordem. Então, quem organizava o cardápio era ele, quem organizava a despensa era ele, quem organizava a estrutura da casa era ele, quem organizava a limpeza da casa era ele. Ele era uma espécie de gerente dentro da casa. Então, não podia faltar comida, não podia faltar bebida, não podia faltar organização, porque esse ministro, aliás, esse dispenseiro, era o responsável. O próprio nome diz, ele é dispenseiro, então ele cuida da dispensa. O que é que esse homem fazia? Era ele o responsável por suprir todas as necessidades da casa. A quem ele servia? Ao Senhor. Mas onde ele servia? Na casa. Então as pessoas comiam do que esse escravo servia. Mas esse escravo servia sob o comando do seu Senhor. Então, Paulo chega aqui e diz, entendam, os homens precisam nos reconhecer como escravos de Cristo, ministros de Cristo, mas escravos de dispensa, mordomos de Deus. Mais especificamente, dos mistérios de Deus. A gente já viu ele usando essa palavra mistério antes. Ele disse que, nos capítulos anteriores, sobre esse mistério que outrora estava oculto em Deus, no versículo número 7 do capítulo 2. Esse mistério estava oculto em Deus, no versículo 7. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus proordenou desde a eternidade. Qual é o papel do pastor? Como escravo. É trabalhar para Deus. Como é que ele trabalha para Deus? Servindo às mesas. O que é que ele serve nas mesas? O mistério de Deus. Ou seja, ele serve a obra e a pessoa de Jesus Cristo. É isso que os pastores fazem. Então, de cara, Paulo já chega dizendo, vocês precisam entender para que serve um pastor. Vocês precisam entender para que serve um pastor. E o que ele é? Primeiro, ele é escravo. Pastor não é título de honra. Pastor é um escravo. É um servo. E como escravo, ele não é escravo da igreja. Ele não é escravo dos membros da igreja. Ele é escravo de Cristo. E porque ele é escravo de Cristo, ele cumpre as ordens de Cristo. E quais são as ordens de Cristo? Sirva a igreja.
Coloque para a igreja os mistérios de Deus. Coloque para a igreja Cristo e sua obra. Então, é essa a função do pastor. Ele é o ministro de Deus. Ele é o escravo de Deus, usado por Deus para servir a igreja, apresentando para a igreja Cristo e sua obra. É esse o conceito que Paulo traz no versículo número 1. Quando Paulo define, então, quem é o ministro e o que ele faz, no versículo número 1, ele diz, eu então tenho que ter um parâmetro de avaliação para esse ministro. Qual é o parâmetro? Versículo número 2. Paulo diz, ora, além disso, ou seja, além do que eu acabei de expor, de que ele tem que ser um ministro, que ele tem que ser um escravo, que ele tem que, servindo a Deus, suprir essa necessidade da igreja do conhecimento de Cristo e de sua obra, o que se requer dos dispenseiros, ou seja, o que se requer desse pastor que serve à mesa da igreja, é que cada um deles seja encontrado fiel. E aí onde está? O que é que esse pastor serve? O que o seu Senhor manda. Notem, as ordens finais de serviço são do Senhor. A casa não decide de maneira democrática como é que ela tem que ser gerida. É o Senhor quem decide como é que a casa tem que ser gerida. Essa ordem é dada para o ministro, para o dispenseiro, e esse dispenseiro executa essa ordem na casa. Ele diz, o que é que se espera que o ministro faça? Que ele seja fiel, confiável, ou seja, que ele execute as ordens desse Senhor de maneira apropriada na casa. Então, qual é o que se espera de um pastor? Que ele faça o que Cristo manda. Porque ele é escravo de Cristo. Então, veja, o pastor, ele não está a serviço da igreja para fazer o que a igreja quer. O pastor está a serviço da igreja para fazer o que Cristo quer. Isso é importante porque se ele está para servir a igreja, de acordo com a vontade da igreja, ele vai ter que dar para a igreja o que a igreja quer. E se ele for dar para a igreja o que a igreja quer, ela não vai querer o que é correto. Ele não vai querer o que é correto. Você já parou para pensar? Você contrata uma empregada doméstica, coloca ela dentro de casa e olha para o seu menino de 2, 3 anos e diz, você é o senhor da casa. E diz para a empregada, o que ele pedir você dá e você faz, porque quem manda na casa é ele, que é o filho do dono. E vai embora. O que é que esse menino vai almoçar? Que hora esse menino vai estudar? Ele vai tomar banho nesse dia? Ele vai juntar brinquedo? Ele vai organizar a cama dele? Por que não? Porque tudo que ele pedir para a empregada é ordem. Se ele chegar e disser, eu quero almoçar biscoito recheado, o que é que a empregada vai ter que dar? Biscoito recheado. Se seguir ele chegar e disser, eu quero um pote de sorvete, vai ter pote de sorvete. Ele não vai tomar as decisões corretas. Mas se a dona de casa chega e diz, o menino vai ficar com você, a hora do almoço é tal coisa, ele vai comer isso, 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 isso. Depois disso ele vai estudar, depois disso ele vai tirar uma soneca, depois disso ele vai poder brincar um pouquinho, mas depois diga para ele juntar todos os brinquedos, ele vai ter que organizar primeiro a cama dele antes de pegar no celular. Se ela dá essas ordens, o que é que a empregada faz? Ela assume a autoridade dentro de casa e comanda. O que é que seria uma boa empregada? Fazer exatamente o que a dona da casa mandou. O que é um bom pastor? É fazer exatamente o que Cristo mandou. Não o que a igreja pede que ele faça. Então, o ministro, ele está a serviço de Cristo dentro da igreja e serve para a igreja o que Cristo manda. É por isso que Paulo chega agora e diz, como é que vocês acham que tem o direito de avaliar o ministro? Como é que vocês acham que tem agora o direito de chegar para o ministro e dizer, olha, eu não gosto do jeito que você faz, ou eu gosto do jeito que você faz? Como é que vocês acham que podem agora
chegar para o ministro e dizer, olha, o ministro fulano de tal era melhor e o ministro fulano de tal era pior. Como é que vocês conseguem, então, agora avaliar? Como é que vocês conseguem ver isso agora na igreja? Paulo diz, não, você não entendeu, você não tem esse direito de avaliar o ministro desse jeito. Essa maneira de avaliar o ministro tem regras. E é isso que Paulo vai estabelecer a partir do versículo de número 3. Ele vai dizer como é que ele é julgado. Versículo número 3, ele diz, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós. Paulo diz, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu recebi da parte de Cristo os encargos que eu devo executar. Eu sei a responsabilidade que eu possuo. A minha responsabilidade de ser fiel, cumprindo as ordens que Cristo me deu. Eu sei disso. Então, não estou nem me lixando, nem me ligando, não estou nem preocupado com o julgamento dos homens. Eu não estou preocupado com vocês me julgando. Isso aqui é uma coisa incrível. Paulo diz, eu não me preocupo com a opinião alheia. Pastores têm um desejo enorme, pecaminoso, inclusive, de serem amados pelas suas igrejas. Eles querem ser reconhecidos pelas suas igrejas. Só que os pastores precisam colocar na cabeça de uma vez por todas, eles não estão na igreja para serem reconhecidos pela igreja, porque eles não são servos da igreja. Eles são servos de Cristo. E quando a igreja acha que pode avaliar o pastor conforme os critérios dela, ela está arrogando para si uma autoridade que definitivamente ela não possui, porque o escravo, o servo, não é dela. Você não tem o direito de avaliar funcionários da vizinha. Não é seu. E se o vizinho quer que a funcionária dela, o funcionário dele funcione daquele jeito? E daí? É de sua conta? Se a funcionária do vizinho chega de meio-dia e ela continua pagando para ela chegar de meio-dia, é da sua conta? Não é. Paulo diz, o ministro é escravo de Cristo. Eu não estou nem aí quando vocês procuram me avaliar conforme os critérios de vocês. Paulo não está dizendo que sei lá, eu sou ungido do Senhor, não me critique. Paulo não está dizendo isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Paulo não está dizendo que o pastor está acima da crítica. Paulo está dizendo que o pastor não deve ouvir críticas que não estejam de acordo com a crítica de Deus. Porque ele presta contas a Deus. Ele é escravo de Deus. Então não é a igreja quem determina o que o pastor faz ou deixa de fazer. É interessante isso, porque os ministros presbiterianos, eles têm esse conceito. Nós não somos funcionários da igreja. Nós não recebemos uma carteira de trabalho registrada. Nós não temos isso. Nós temos alguns direitos que foram dados como prêmios. Mas, por exemplo, quando a gente chama de 13º, o pastor presbiteriano não tem 13º. Ele tem bonificação por dia do pastor. Ele não tem 13º porque ele não tem salário. O pastor não ganha salário da igreja. O nome do que se dá é um nome até bonito. O pastor recebe côngruas. E o que são côngruas? Vai lá no dicionário, você vai descobrir que côngrua, na verdade, é esmola. O que o pastor recebe é uma esmola. É uma oferta. É isso que ele recebe. Se a igreja quiser dar, beleza. Se a igreja não quiser dar, beleza também. É tudo um acordo. É tanto que não tem problema nenhum se o pastor baixar o salário. Não tem problema nenhum. Porque ele não recebe salário, ele recebe côngruas. Se a igreja chegar e disser, a gente não pode pagar isso, pastor. A gente só vai poder te dar agora metade das côngruas. Beleza, acabou, vamos embora. Se ele não, mas não dá para sustentar minha família, então, tudo bem, vamos embora. Não existe relação empregatícia. Pastor não tem hora para pegar, pastor não tem hora para largar.
Pastor não recebe adicional noturno. Pastor não recebe insalubridade. Pastor não tem direitos como INSS. Ele pode negociar com a igreja e a igreja, de repente, abençoá-lo com isso. Mas, se a igreja quiser dar. Se a igreja não quiser dar, tranquilo. Pastor não tem fundo de garantia. Porque ele não é funcionário da igreja para que a igreja diga o que ele tem ou não fazer. Ele é funcionário de Cristo. Quem tem que dizer o que ele deve ou não fazer é Cristo. E por isso que Paulo diz, quanto a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Não só isso, Paulo diz, e ser julgado por tribunal humano. É interessante isso aqui, porque a palavra literalmente tribunal humano é o dia dos homens. Isso aqui é um contraste com o dia de Jesus Cristo, que ele vai falar lá no final, que ele fala do tempo que venha o Senhor. Isso é o contraste entre o dia do homem e o dia do Senhor. Entre o tribunal dos homens e o tribunal do Senhor. Ele diz, pastor, ele não pode pastorear pensando na opinião pública. Ele não pode se submeter à opinião pública. Porque se ele fizer isso, ele vai ser tentado a ser infiel a Deus para ser fiel à igreja. Esse conceito aqui é terrível, porque eu já ouvi muito desse tipo de comentário. Não pregue sobre isso, é ano de eleição. Não provoque a igreja, não pregue sermões duros, porque a igreja vai te rejeitar. Paulo diz, eu não sou julgado pela igreja, eu não tenho interesse em ser julgado pela igreja, eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo se vocês me levarem para um tribunal humano, eu não me preocupo com isso. Paulo diz ainda mais, nem a minha consciência pode ser um juiz para mim. Olha aí que ele diz, versículo 4. Cadê? Versículo 3, aliás. Porque a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Nem minha consciência, minha própria consciência, pode ser meu juiz. Por quê? Porque ela pode ser corrompida. Porque eu posso colocar sobre mim encargos e funções que não eram minhas, responsabilidades que não eram minhas. Pastores que se torturam por não ter convertidos, novos convertidos na igreja. Com quem converte é o Senhor. Paulo diz, a minha consciência não pode ser afetada a tal ponto de que eu vou me julgar como um ministro infiel. Veja, isso acontece com Jeremias, acontece com Isaías, julgar que não houve resultado no ministério, e aí, finda achando que o ministério estava errado, e chega Jesus e diz, não, meu filho, quem avalia não é a sua consciência. Paulo diz, não são vocês, não é um tribunal humano, nem minha consciência, nem eu mesmo sou meu juiz. Então o pastor está acima do bem e do mal. Pastor é incriticável. Versículo 4. Porque de nada me argui a consciência. Ele diz, a minha consciência está tranquila. A minha consciência está tranquila. Como é que o pastor mantém a sua consciência tranquila? Quando ele sabe aquilo para o qual o Senhor chamou e é fiel ao Senhor naquilo para o qual o Senhor o chamou. O Senhor deu um ministério a ele, disse o que ele tem que executar. Onde é que ele tem que ser bom? Naquilo que o Senhor mandou ele fazer. Paulo diz, eu não permito que me julguem, porque os critérios estão errados. Versículo 4 ele diz, eu não me dou por justificado. Ou seja, eu não estou dizendo que eu estou perfeito, eu sou perfeito. Ele diz, não, eu nem me condeno, eu nem seria inocentismo, sei lá. Me declaro inocente. Nem uma coisa, nem outra. Nem uma coisa, nem outra. Porque não é meu direito me julgar. Não é meu direito. Não é a hora. Não é agora. Ele diz, quem me julga é o Senhor.
Isso é uma coisa que as pessoas usam muito hoje. Não me julgue, quem me julga é Deus. Paulo usou aqui. Não. Você não entendeu. Isso é pior. Isso é pior. Quando você diz, não me julgue, quem me julga é Deus, como Paulo está dizendo aqui com o seu ministério, isso é pior. Por que é pior? Porque o julgamento de Deus é infinitamente mais rigoroso do que o julgamento dos homens. O que Paulo está colocando aqui não é que eu não vou ser julgado, não vou ser avaliado, não vou ser criticado. Não é isso que Paulo está colocando. O que Paulo está colocando eu preciso saber os critérios pelos quais eu devo ser avaliado, para que eu saiba quais são os critérios que Jesus vai usar quando me avaliar. Porque eu serei avaliado não pelos critérios de vocês, eu serei avaliado não pelo critério dos outros, eu serei avaliado não pelos meus próprios critérios, mas eu serei avaliado pelos critérios de Cristo. Isso não diminui o rigor da avaliação. Pelo contrário, Paulo diz, isso acrescenta em muito o rigor da avaliação. Paulo coloca isso porque ele diz que a gente precisa definir de uma vez por todas de quem é o servo. Vejam aí, versículo número 10 de Romanos 14. Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Aí onde está o problema. Olha, sabe qual é o problema, irmão? Eu e você vamos prestar contas. O que os crentes acham? Ah, não, já fui salvo, não vou prestar conta mais de nada. Meu irmão, você não entendeu como é que funciona o negócio. Eu e você vamos sim prestar contas. Ter a nossa salvação nos dá a certeza de que nós não seremos condenados. Mas quem disse que nós não vamos prestar conta? Nós vamos prestar conta até das palavras frívolas que nós proferimos. O que é uma palavra frívola? Falar besteira durante conversa, durante brincadeira, aquela brincadeira que a gente fica falando de olho de pote, que a gente não está nem preocupado com o que está dizendo, as bobagens que a gente diz, que sai da nossa boca, que a gente nem nota. Paulo diz, o Senhor está anotando tudo e nós vamos prestar conta delas. É por isso que Paulo diz, não é bom que você queira ser mestre, porque se o mestre vai prestar conta de todas as palavras que diz, imagina o peso maior que tem a palavra de um mestre da palavra de qualquer um outro. Se a gente vai prestar conta de palavras frívolas, imagine de alguém que está anunciando de tal maneira que pode ser a condenação ou salvação de alguém. É muito mais pesado. Paulo diz, eu serei julgado pelo Senhor. Veja, se vou ser avaliado, julgado pelo Senhor, eu tenho que me preocupar em agradar a quem? Ao Senhor. Eu tenho que cumprir as ordens de quem? Do Senhor, porque se eu não cumprir as ordens dele, ele vai me reprovar. Ele vai me reprovar. Então, eu tenho que agradar a ele e não as pessoas. Esse conceito é importante, porque os pastores precisam entender que não é um voto em assembleia que define o seu ministério. Ele ser botado para fora de uma igreja não é para ele em nada desonroso, porque quem avalia o seu ministério não é a igreja. Pastor feito Jonathan Edwards, um pregador fantástico, incrível, que pregava sermões maravilhosos, ele foi botado para fora da igreja. Foi botado para fora da igreja. Ele foi reprovado? Que nada. A questão é, eu não sou avaliado nesse sentido. Eu tenho que estar preocupado com a avaliação de Deus. Agora vem outro detalhe. Versículo número 6. Paulo diz, não julgue antes do tempo. Não julgue antes do tempo. Por que Paulo está dizendo que os irmãos da igreja de Corinto não deveriam julgar o ministério de Paulo, não deveriam julgar o ministério de Apolo, não deveriam julgar o ministério de Cefas?
Porque eles estavam criticando esses ministérios. Por que Paulo diz que eles não deveriam fazer isso? Principalmente porque não é a hora. A hora de avaliar esses ministérios não é agora. Pelo contrário, ele diz, vai chegar o dia em que todo pastor vai prestar conta. Ah, meu irmão, isso aqui é a tortura de qualquer pastor. Qualquer pastor sério morre de medo desse versículo. Morre de medo. Porque eu e muitos outros irmãos meus vão, no último dia, estar de cara de frente para Jesus. Eu estava orando sobre isso essa semana e bate um desespero. Que vai chegar da frente dele e ele vai olhar para mim e dizer, o que foi que você fez com minha igreja? A igreja não era sua. A igreja era minha. O que foi que você fez? Como é que você atuou lá? Isso aqui é terrível. Porque ele vai chegar e dizer, eu mandei você fazer isso, você fez? Eu disse para você não fazer isso. O que foi que você fez? Note, meu irmão, cada pastor, cada líder vai prestar contas diante de Deus, diante de Jesus Cristo no último dia. Pedro diz isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo número 5. Ele diz, eu sou presbítero junto com vocês, eu sou pastor junto com vocês. É por isso que eu rogo a vocês, presbíteros como eu, testemunho de sofrimento. O que é que vocês têm que fazer? Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Ou seja, o rebanho não é seu, o rebanho é do Senhor. Pastoreie o rebanho do Senhor. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não faça isso porque você é obrigado. Faça isso de boa vontade. Não faça isso do jeito que Deus quer. Não faça isso por sorte da ganância. Não faça isso querendo ganhar dinheiro, não. Faça isso porque você gosta, de boa vontade. Ele diz, não faça isso como dominador. Não seja um tirano da igreja. Não fique pisando em cima da igreja, porque a igreja não é sua. Antes, seja um modelo para eles. E ele termina dizendo assim, ora logo que o supremo pastor, ou seja, aquele que está acima de todos, se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ele está dizendo, quem vai recompensar vocês, se vocês não agirem se vocês agirem de forma correta e não dessa maneira errada, é o supremo pastor. Ele vai fazer uma avaliação do seu ministério naquele dia, no dia do julgamento final, e vai dar uma nota a você. Ixi, isso é terrível. Ele vai avaliar meus sermões, ele vai avaliar meus aconselhamentos, ele vai avaliar minhas visitas, ele vai avaliar a forma como eu lidei com alguns irmãos, ele vai lidar se eu fui negligente, ele vai lidar se eu fui muito duro, se eu fui exacerbadamente duro, ele vai lidar com tudo isso, ele vai avaliar tudo isso. Se eu fui fiel naquilo que ele me mandou fazer. É por isso que Paulo diz, julga agora não. O Senhor vai julgar os ministros dele, não é você. Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Sabe por quê? O qual, o Senhor, não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas. Ele está dizendo, você não tem a menor noção do que o seu pastor faz. A maioria do trabalho do pastor, assim como o trabalho do professor, não é visto. Não é visto. As pessoas acham que o pastor chega no domingo de noite e, bum, aparece uma mensagem, uma pregação na cabeça dele. Não funciona assim. As pessoas acham que o pastor está preparado para toda e qualquer situação. Não é assim. Não funciona assim. Paulo diz, o Senhor vai avaliar naquele dia. E tem muita coisa que vocês não sabem que ele vai mostrar naquele dia. Já parou para pensar nisso? Todo mundo metendo o pau no pastor e vai chegar um dia que ele vai chegar e dizer, vocês não viram quando ele fazia isso, quando ele fazia isso, quando ele fazia isso, que eu mandei ele fazer. Vocês não viram. Ou seja, tinha muita coisa que vocês não sabiam sobre o pastor que vocês agora precisam saber. Além disso, tinha muita coisa oculta em trevas, ou seja, tinha muita coisa escondida,
e ainda tinha os desígnios dos corações. Ou seja, vocês não conseguem saber o que estava no coração do pastor quando ele fazia essas coisas. Olha só quanto eu não sei. Eu não sei o que acontece 24 horas por dia na vida do meu pastor, nem sei o que está no coração do meu pastor. Mas Cristo sabe o que o pastor faz 24 horas por dia, e Cristo sabe o que passa no coração do pastor. Com que base Cristo vai avaliar? Com essas informações que a igreja não tem. Paulo disse, espere, meu filho, você não tem todas as informações para julgar. Quando nós julgamos sem prova suficiente, nós cometemos injustiça. Eles, naquele dia, os pastores serão avaliados com base no que vocês viram, com base no que vocês não viram e com base no que estava no coração dele. Ah, meu irmão, como isso é pesado. Cristo vai trazer tudo à luz. Ele vai manifestar tudo. Mas Paulo está deduzindo de que esses pastores serão fiéis. É por isso que olha como é que ele termina. Ele termina do mesmo jeito que Pedro. Pedro terminou lá dizendo, e logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Paulo diz, quando o Senhor Jesus vier julgar os pastorados no último dia, e fizer isso com base no que eles fizeram, no que ninguém viu, mas eles fizeram, no que o coração deles, nas intenções do coração deles, quando estavam fazendo, eles receberão o louvor da parte de quem? Da parte do único que interessa. Receber o louvor da parte de Deus. Importa que os pastores não esperem elogios de igreja, não esperem elogios do mundo, não esperem elogios de presbitérios, mas se guardem, preservem-se fiéis para receber elogio da parte de Cristo. Ah, meu irmão, melhor coisa que é sonho de qualquer pastor fiel é chegar todo lapiado pela igreja, todo lapiado pelo mundo, depois de ter apanhado de todo mundo, chegar diante de Deus e o Senhor chegar e dizer para ele, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te deu uma igrejinha miudinha, pequenininha, problemática e tal, mas você foi fiel no pouco, fez o que eu mandei. Parabéns. E chegar um pastorzão lá, igreja grande, todo mundo reconhecendo ele, famosão, por todo mundo indo ouvir ele pregar, cara bom, chega lá, todo feliz, porque fez um bom trabalho, e você chegar a dizer, não era isso que eu mandei você fazer? Essa pregação aqui não era isso que eu mandei você dizer? A forma como você conduziu a sua igreja, essa igreja, não era assim que eu queria que você tivesse conduzido? O seu coração estava fazendo isso só para aparecer? O seu interesse o tempo inteiro foi para que você fosse elogiado e não eu? Você não trabalhou para a minha glória, você não trabalhou para o meu crescimento, você deixou essa igreja morrer espiritualmente enquanto crescia numericamente. Ah, cara, que coisa horrível que você fez, que péssimo trabalho que você fez. Já imaginou? Já imaginou? A gente vai chegar achando que determinado pastor vai receber um baita de um elogio e ele vai receber uma baita de uma repreensão. Vai chegar e encontrar um pastorzinho pequenininho, uma igreja miudinha, lá do interior, que passou a vida inteira tentando sustentar a família, dizendo, seu, parabéns, você fez um bom trabalho. Paulo diz, a avaliação do pastor quem vai fazer é Cristo. Com base em quê? Com base nos critérios que Cristo tem para o pastor. Ah, pastor, então não tem que julgar pastor, a gente deixa para Jesus. Não. Agora eu preciso que você saiba. Você precisa saber quais são as funções de um pastor. Vocês precisam saber o que foi que Cristo disse que é para ele fazer. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus sobre o ministério pastoral, para que possam ajudar o seu pastor a se manter fiel. Vocês têm a obrigação de avaliar o pastor de vocês, para saber se ele está andando no caminho certo, para que vocês possam ser um agente de Deus, para colocar esse pastor nos caminhos certos
e não deixar que esse pastor se perca. Vocês precisam saber o que é que Deus exige dos pastores, para cobrar dos seus pastores no que Deus exige deles, e não no que você acha que eles têm que fazer. Você precisa saber para que Deus chamou o seu pastor, para que você ajude o seu pastor. Então, a sua crítica com relação ao seu pastor tem que ser com base no que Deus disse que o seu pastor tem que fazer. Pegue a Bíblia, chegue na frente do seu pastor e diz: pastor, a Bíblia diz que o pastor tem que fazer isso e o senhor não está fazendo. Quando isso acontecer, o que é que o pastor tem que fazer? Baixa a cabeça e dizer: meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu nem notei que estava acontecendo isso. E agora, por causa da sua palavra, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão ao Senhor, porque eu não estou sendo fiel no trabalho dele. Muito obrigado. Porque o Senhor, você agora me poupou uma baita de uma vergonha quando eu estiver na frente de Cristo. Eu vou me corrigir. É esse o papel dos crentes. Não ficar falando do pastor pelas costas. Não ficar criticando o pastor pelas costas. Ou ficar criticando de uma forma como acha que o pastor tem que ser bom. Pastor tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo. Parece que a gente está no mesmo jeito que no Brasil, né? Todo mundo tem opinião de como é que o presidente tem que governar. Quem tem que governar é ele. Quem tem que saber como é que vai ser as coisas são ele. Eu vou avaliá-lo no dia da eleição, ponto. Mas isso não me impede de chegar com base nas escrituras para o pastor e dizer: pastor, eu entendo, eu acho que o Senhor está errado nesse ponto aqui. Porque Jesus disse que o pastor tinha que fazer assim, e o Senhor está fazendo assim. Se esse pastor for sábio, ele vai engolir o seu orgulho e agradecer, dizendo: muito obrigado, meu irmão, você me poupou uma baita de uma vergonha que eu ia passar na frente de Cristo. Ora aqui comigo, pedindo perdão porque eu estou fazendo isso. Se ele for um estúpido, ele vai se enfiar no seu próprio erro e vai receber uma baita de uma bronca quando chegar lá no céu. Seu papel foi: critique o pastor. Mas critique o pastor com base na Bíblia. Critique o pastor com base no que Cristo disse que é para ele fazer e não no que você acha que o pastor tem que fazer. Porque o que você acha ou deixa de achar que o pastor tem que fazer, ninguém está nem ligando. Porque ninguém vai prestar atenção no que você está dizendo. Pelo simples fato que o servo não é teu. Você não tem direito de julgar o servo. Quem vai julgar o pastor é o Senhor. Mas você pode ajudá-lo. Chegando para ele dizendo: pastor, eu acho que o senhor deveria fazer assim. Com base nesse texto aqui, ó. Com base nesse princípio bíblico. Eu acho que o senhor deveria estar atuando mais nessa área. Ou menos nessa área. Lute, trabalhe e critique o seu pastor para ele ser fiel. Ajude o seu pastor a ser ainda mais fiel. É isso que a gente precisa fazer. Então o pastor não está acima da crítica. Ele só precisa ser criticado com os critérios corretos. Sendo ajudado para executar o ministério fiel. O que é que você espera de um pastor? Fidelidade. Fidelidade. Ele pode ter uma série de falhas e defeitos e pecados. Ele é pecador. Mas ele está lá para fazer a obra do Senhor. E ele é escravo do Senhor. Então ficam algumas lições para a igreja hoje. Primeiro, pare de achar que o pastor é seu funcionário. Pastor não é funcionário de igreja. Pastor é escravo de Cristo. E ele tem que fazer o que Cristo manda. Se você quiser colocar o seu pastor contra a parede, coloque a palavra de Cristo na frente dele. Porque quando você colocar a palavra de Cristo na frente dele, ele está na frente do seu Senhor. E aí ele tem que decidir se ele obedece ao seu Senhor ou não. Coloca a Bíblia na frente dele. Pastor, isso aqui, ó. Se ele for um fiel, ele vai na mesma hora dizer: eu sei, tá errado. É isso mesmo. Porque ele obedece ao que está na Bíblia. Ele obedece ao seu Senhor. E não à sua opinião. Acho que o pastor deveria fazer isso. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O que você acha não interessa. Paulo disse: eu não me importo pelo seu julgamento. Não me interessa pelo seu julgamento. Não me interessa pelo julgamento dos homens. Eu não me interesso nem pelo que eu acho que eu deveria fazer. Eu só me preocupo com o que Deus me mandou fazer em Cristo. Paulo está dizendo para os coríntios: parem de julgar pastores conforme os seus critérios. Comecem a julgar pastores conforme os critérios de Cristo. Porque Cristo é que é o dono desse pastor, não você. Você não tem que achar ele bom nem bonito. Cristo é que tem que achar.
Quer ajudar seu pastor? Critique seu pastor. Mostre onde estão as falhas dele. Mostre os defeitos dele com a Bíblia. Porque ele não é teu escravo. Ele é escravo de Jesus Cristo. E quando você mostrar a Bíblia para ele, ele vai estar diante do seu Senhor. Ele vai ser obrigado a baixar a cabeça e confessar ao seu Senhor que está errado. Que o Senhor nos ajude, nos dando pastores fiéis às nossas igrejas. Que o Senhor nos ajude e me ajude a ser pastor fiel também. Vamos orar? Senhor, primeiramente, meu Pai, como pastor, eu gostaria de pedir perdão, Senhor. Quero te pedir perdão, meu Pai, porque reconheço, meu Deus, em muito do que Paulo colocou aqui, as falhas e pecados do meu coração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do meu ministério. Tanto, Senhor, em negligência como pecados de comissão. Tem misericórdia, Senhor, e me ajuda, meu Deus, a pastorear. Fincado, fiado, somente na sua vontade. Não permita, meu Deus, que nenhum de nós, pastores, sejam susceptíveis à opinião pública. Que só nos reste confiar e ouvir uma única opinião, a opinião do Senhor. Para que nós tenhamos liberdade para pregar o que o Senhor manda, sem ficar esperando que as pessoas gostem ou desgostem. Não permita, meu Deus, que Satanás coloque no coração desejo pela fama, pelo sucesso. Mas nos permite, Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque em nosso coração desejo pela fidelidade. E abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem nesse instante. Dá graça a eles, para que eles aprendam a criticar os Teus servos com base na Sua palavra. E assim abençoe os seus pastores. Abençoe os seus pastores, trazendo-os de volta para o caminho. Abençoe os seus pastores, colaborando com a santidade deles. Abençoe os seus pastores, redirecionando o ministério deles. Dá graça à sua igreja. Conduz a sua igreja, meu Deus. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram conosco hoje. Deixa eu ver se eu vejo se tem mais alguém aqui. Pegar de onde eu parei. Fábio Cessa, estão em Recife? Que bênção. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã, Fábio Cessa. Ivailda, minha irmã. Que coisa boa tê-la aqui, viu? Deus abençoe. Cessa, minha irmã. Abração. Nalvinha. Deus abençoe, Nalvinha. Thaís, minha irmã. Tudo bom? Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Mauro, meu irmão. Saudade também, cabra bom. Deus abençoe. Um abraço na família todinha aí por mim. Laudiceia Nascimento. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado. Dá um abraço em Josi e o menino. Josi hoje está ocupada. Ela está no outro quarto fazendo pós-graduação. E olha que coisa boa. Não era nem para estar com vocês hoje. Mas como o módulo do Jumper que eu estou fazendo está online, eu estou em casa. Olha que beleza. E aí eu pude estar com vocês hoje de noite. Coisa boa, não é? Que bênção. Um abraço, então, a todos vocês. Obrigado pela presença, Serafim e Josi. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A irmã Eliane Barbosa. Coisa boa, minha irmã. Está por aqui, não é? Que bênção. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Maninho e Messia. Que bênção. Coisa boa. Amém, Messia. Amém. Que Deus me dê graça. Porque é dureza, viu? A gente fica meio assustado. Eu, essa semana, estava bem assustado. John e Beca. Tudo bom, meu filho? Benção. Deus te abençoe. Coisa boa. Mônica e André e Mari. Coisa boa vocês aqui também com a gente. Deus abençoe. Cris, minha irmã, um abraço, viu? Um abraço em Saulo. Obrigado, Saulo, pelo apoio essa semana. Um abraço em Thomas, Thierry. Um abraço a todos. Abraço a irmã Hélida. Tá bem longe, hein, Hélida? Boa noite, minha filha. Deus abençoe também. Um abraço, Nildo, Simone. Lau, Deus abençoe. Isla Soares. É interessante que Isla e Mauro entram. Que beleza. Cada um do seu jeito. Hélida, um abração aí, até em São Paulo. Coisa boa. Eu creio que são esses irmãos que nós estamos aqui, que estão aqui com a gente hoje. Pelo menos foram esses os que falaram. Gabi e Laura também, né? Maurinho, Gabi e Laura estão aí também. Um abraço para vocês.
Coisa boa. Vejam, para a Gabi, principalmente aqui, eu estou organizando, provavelmente, eu vou organizar minha agenda direitinho, e provavelmente para a semana eu vou combinar para a gente começar a nossa sala de catecúmenos. Não vai ter como a gente esperar passar isso aí. Então a gente vai começar a nossa classe de catecúmenos pelo Zoom. Se Deus quiser, para a semana a gente começa. Se Deus quiser, eu vou organizar direitinho o dia, o melhor dia. Eu já vou fazer um grupo de WhatsApp para a gente discutir isso essa semana. Daqui para segunda-feira a gente vai ter para domingo a gente vai ter uma data, eu acho que na segunda-feira, não sei, para a gente começar a nossa classe de catecúmenos. Se Deus quiser, e aí a gente vai fazer não pelo YouTube, mas a gente vai fazer pelo Zoom, que eu acho que é melhor, porque a gente consegue interagir. Aqui a gente fica muito limitado ao chat, mas no Zoom não, a gente pode ver a cara um do outro e assim entender melhor como é que funciona. Então, um abraço, Gabi, também, se Deus quiser, eu acho que para a semana a gente consegue. Irmã Ruth também, olha aí, a casa de Isla tá cheia de gente. Um abraço, irmã Ruth. Cris, eu esqueci de Dona Nilde, foi? Minha irmã, desculpe, um abraço, irmã Nilde. Tava lembrando da senhora essa semana, viu? Sempre sentadinha ali na frente quando eu prego, eu tava lembrando da senhora e orando pela senhora, viu? Espero que esteja com saúde, que Deus a abençoe. Saudade, viu? Saudade de todos vocês. A gente fica longe, mas é assim mesmo, né? A gente tem que esperar mais um pouquinho. A gente não sabe quanto isso vai durar ainda, como vai ser, como é que vai funcionar. A gente vai ficando por aqui, meio num cativeiro babilônico. Mas na esperança de que o Senhor nos restaure o quanto antes a adoração na sua igreja. Ok, meus irmãos? Por hoje é só. Se Deus quiser, domingo de manhã, a gente vai estar aqui novamente. E à noite, domingo de manhã, com nossa reunião de culto dominical. E à noite, se Deus quiser, a gente vai estar aqui também. Se Deus nos permitir. Ok, meus irmãos? Um abraço. Deus abençoe a todos. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Tá bom. Sinta-se abraçado.